Quem está com sede e fome de Jesus? Amém? Eu também. Eu quero receber muito de Deus hoje à noite aqui. Então pode sentar agora, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz do Senhor flua ao coração de todos. Amém? Eu e a pastora Adete tivemos 20 dias de férias abençoados. Como a pastora já agradeceu a oração dos irmãos, eu também agradeço por mim mesmo. E foi maravilhoso. Levamos guarda-chuva junto, mas nós não usamos guarda-chuva lá. A gente só não foi para a beira do mar todos os dias, porque a gente também queria ficar um pouco em casa. Ou passear de uma cidade para outra lá. Foi assim, uma grande bênção de Deus. Muito obrigado pelas orações. Também voltamos e encontramos a Ina mais uma vez tão bem. Melhor do que nós deixamos ela. Agradecemos à diretoria, aos supervisores de célula, aos líderes de célula. Alguns foram nos visitar lá. Então foi assim bem especial esse tempo que a gente teve lá. Estamos renovados, animados, fortalecidos fisicamente, que o físico a gente tem que cuidar para ir mais longe, né? Então foi muito especial. Então valeu, irmãos. Estamos aí para mais um grande ano, e eu creio, o que eu digo, porque eu creio no Deus que me chamou, no Deus que chamou a pastora Adete, é o mesmo Deus que te chamou, eu creio nele, e por causa disso eu digo, esse vai ser o melhor de todos que nós já vivemos. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso. Se você crê nisso, você diz amém? Quando a gente lança uma profecia aqui, e a gente admira essa profecia, a gente alcança ela sobre a sua vida. Isso é tremendo, queridos, isso é maravilhoso demais. E hoje à noite eu quero trazer mais uma palavra de Deus, não palavra minha. Deus tem falado muito comigo. Atos 2, 21. E o tema é: vença os empecilhos à oração. Vença os empecilhos à oração. Atos 2, 21 diz... Deixar todos acharem, já acharam, amém? Ali diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós precisamos invocar o nome de Jesus. Nós precisamos invocar o nome de Deus Pai. Nós precisamos invocar o Espírito Santo. Esse Deus Trino. E a Bíblia diz que vai ser salvo. Você tem feito isso no seu dia a dia? Você tem invocado a Jesus? Nós estamos num tempo de vigília aqui na igreja, das 6h30 às 7h30. E aí eu estava explicando para os irmãos como Jesus orava. Eu estou lendo um livro do Carlitos Paz, ele fala sobre oração. 5 maneiras de você ser muito abençoado na oração. Carlitos Paz tem uma igreja mais ou menos de 12 mil membros. Tem até academia de musculação no pátio da igreja, para vocês terem uma ideia. Eles são de São Bernardo do Campo, uma igreja muito próspera. Começou com 2 famílias e já estão com 12 mil pessoas. Então, ele é um bom escritor. E aí nesse livro fala algumas coisas como Jesus fazia. Ele orava muito. E no primeiro momento Jesus apresentava a vida dele para Deus, apresentava o dia dele para Deus. Como foi o dia de Jesus? Aí ele contava para Deus em detalhes: olha, de manhã, depois de orar, eu saí, papai, Pai querido, e fui para o lado da Galileia, evangelizei, curei uns enfermos lá, libertei uns endemoniados, ressuscitei o filho da viúva de Naim. Esse era o primeiro momento de Jesus na oração, apresentar o dia, o que ele viveu, o que ele fez para o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Como ele não tinha pecados, ele não precisava confessar pecados, ele não precisava se arrepender, porque Jesus foi o único que nunca pecou, ele foi santo. No segundo momento, na segunda hora da oração dele, depois de ele ter tido aquele tete a tete com o Pai Todo-Poderoso, vocês estão entendendo, amém? Nesse segundo momento, o Espírito Santo envolvia ele, passeava no corpo de Jesus, passeava na alma de Jesus, passeava no coração de Jesus, livremente por uma hora ali. Você imagina aquele momento maravilhoso. E aí Jesus voltava,
olhava os discípulos dele, pô, vocês não puderam orar nem 1 hora, vocês já estão dormindo. Quando tem uma vigília na igreja, queridos, e você não vai por um motivo fútil, Jesus pensa o mesmo de você, porque está na Bíblia, não é coisa minha. A gente tem que estar ali se humilhando, orando. Eu como pastor, pastor Mário vai fazer em março essa mesma vigília de jejum e oração na igreja. Ele vai fazer inclusive de manhã e de noite. Aí eu disse, não, mas eu senti de Deus fazer em fevereiro. Daí ele disse, amém. Pastor Odilão está fazendo 21 dias, desde o dia 1º de fevereiro. Ele também deu folga para a liderança descansar em janeiro e fevereiro. Vamos lá que o ano promete, né? Então, queridos, vence os empecilhos da oração. O que é a oração? Oração é a chave para um relacionamento íntimo com Deus. Ela é muito importante para todas as áreas da minha e da sua vida. E você já parou para pensar nisso? Presta atenção nas perguntas que eu vou fazer agora. Como você recebeu a Cristo no seu coração? Como você está crescendo depois de ter recebido a Cristo como cristão? Você está crescendo? Como você consegue vencer as tentações e não cair no pecado? Como você confessa seus pecados e recebe o perdão de Deus? Como você encontra saída e resposta para solucionar esses problemas que você está passando? É uma resposta muito simples, queridos. A saída, a resposta para cada uma dessas perguntas é a oração. É a oração. É falar com Deus. É colocar na presença de Deus a tua vida. Você está entendendo? Então, a oração também é uma criança falando com seu pai. Não tem um homem aí que tem um filho pequeno que já caminha do seu lado? Só para ilustrar o que é a oração. A oração é o pai caminhando de mãos dadas com aquele filho, e nós somos aquela criança, e o adulto é Deus. Aquela criança está falando com o pai dela. Vocês estão entendendo, queridos? Isso é a oração. Isso se define, uma ilustração muito clara, como está ali, né? A oração é como uma criança falando com seu pai. É nós, filhos, falando com o Abba Pai querido, com o Deus Pai Todo-Poderoso. Você acha que aquele pai, quando aquela criança conversa com ele fica chateado? Ou ele fica alegre? Claro que aquele pai fica alegre. A criança começa a falar com aquele pai, começa a pedir coisas para aquele pai, e o pai se rasga no meio para poder atender e dar uma boa resposta às conversas daquela criança. E Deus é muito melhor do que isso, queridos. Essa é uma ilustração. E aí o primeiro ponto, queridos, vai ser só esse ponto, e depois vai ter alguns dentro desse. Priorize a oração. João 16, 24. Se eu usar alguma ilustração minha, é para a glória de Jesus, amém, amados? João 16, 24 diz, eu acho que você sabe de cor: até agora nada tendes pedido, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja... Eu achei que era para ser pela metade. Quando a gente vai para a presença de Deus, Ele nos atende, porque Ele quer que a gente seja alegre, que esteja explodindo de alegria. Você acha que alguém vai seguir um cristão de cara fechada? Carrancudo? Não vai. Então, a gente precisa orar. Até agora, nada tendes pedido. Jesus disse isso para os discípulos deles: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Queridos, aparece cada uma para o pastor e para a pastora. Nas férias, eu digo isso para a glória de Jesus, nenhum dia eu fiquei de orar menos de 1 hora. Fizemos muitos cultos lá dentro daquela casa, né? Vários, se não quase todos os dias. E oramos por vocês mais ainda do que quando a gente está aqui. E depois, a alegria seja pela metade. Não, completa. Que férias maravilhosas nós vivemos. E que alegria completa ver a igreja quase cheia hoje de novo. Ver o rosto de vocês.
Terça-feira eu estava contando as horas para me reunir com os supervisores da igreja. Eu estava vendo aquela reunião, quando eu vinha voltando da praia segunda de noite, eu estava dizendo para o pastor, eu já estou imaginando sentado com aqueles supervisores abençoados. Porque a minha alegria é completa, queridos. Um dia Deus me levantou, foi no dia 14 de maio de 2000, redondinho. Maio vai fazer 17 anos que Deus escolheu eu e a Dete. Nós não escolhemos fazer o que a gente está fazendo, Deus nos escolheu. E Ele tem nos sustentado esses 17 anos, nos tirado do meio de cada fumaceira que a gente não faz ideia hoje, lembrando atrás. Mas por quê? Porque quando a gente precisa pedir e orar para Deus, para que a nossa bênção, para que a nossa alegria, para que a nossa dificuldade seja entregue nas mãos dEle. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quase 17 anos já de vida ministerial. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, e está tudo entregue nas mãos dEle. Espero que Deus deixe a gente uns 10 anos pelo menos com vocês aí, mas tudo é o tempo dEle. Quando Ele mandar a gente vai também, né? Porque nós somos apaixonados por Jesus e por cada um de vocês. Nós amamos essa igreja, nós não temos nenhuma vírgula contra ninguém aqui, vocês sabem disso. Nós temos muita liberdade com todos e nós amamos isso. Então, amados, priorize a oração. Um dos maiores desafios da vida diária é como podemos equilibrar o tempo para cumprirmos as nossas responsabilidades. Muitos de nós temos muitas responsabilidades, amém, amados? Mas aqui fala que nós precisamos nos organizar. Precisamos, no meio dessas responsabilidades todas, priorizarmos o nosso tempo de oração. Eu fui em 2005 para a Alemanha, uma proposta de emprego que eu tive, daí eu fui para lá, e lá na Alemanha, longe de tudo e de todos, como é que eu vou viver? Como é que eu vou estar firme aí para esse grande desafio que Deus tinha me dado de ir trabalhar lá? E aí eu fui, 5 horas da manhã, era neve, foi no final do ano, eu olhava para fora da janela caindo nevezinha, mas 5 horas da manhã eu ia para o banheiro e ficava até às 6h15, orando, lendo a palavra, me fortalecendo. Meu chefe, que ficava no mesmo apartamento lá, eles nunca chegavam antes das 6h30, que nós começávamos às 7 horas a trabalhar. No último dia, que ele estava ruim da barriga, ele achou que eu também estava ruim, porque ele foi 3 vezes até o banheiro e eu estava fechado dentro do banheiro, para buscar o melhor de Deus. Precisamos priorizar a oração. E foi uma grande bênção aquela experiência que eu tive lá. Trabalhei 1 ano representando aquele produto aqui no Brasil. E olha, queridos, foi assim o melhor de Deus. Nós temos que priorizar o tempo de oração. Alguém aqui conhece aquele bambolê? É um arco redondo, que nem fosse uma argola olímpica, né? E você coloca na cintura e começa a equilibrar o bambolê, né? E aí você imagina agora, alguém vai te dar de presente uns 6 bambolês aí, né? Quem já brincou desse negócio? Eu também já brinquei. Aí tu ganha 6 bambolê. Olha, não é fácil o cara botar na cintura aqui e começar, né? E não deixar cair nenhum. A coisa não é brincadeira. Então, queridos, precisa de treino, persistência e habilidade para movimentar esses aros, sem perder o controle. A mesma ilustração é para nós, o nosso dia a dia. A nossa vida também é comparado, que nós temos vários bambolês para estar equilibrando no nosso dia a dia, muitas responsabilidades. E quais são as nossas responsabilidades, queridos? Quem tem esposa, que nem é o meu caso, eu tenho que dar o meu melhor para ela. De vez em quando ela tem que fazer um feedback meu, né? Se eu estou equilibrando o bambolê que é ela direitinho, né? A mesma coisa é o trabalho na INA. Hoje nosso trabalho é servir a Deus aqui. Também você tem seu trabalho, você tem sua família, quem estuda ou quem vai voltar a estudar, sabe que não é brincadeira a coisa, então precisa estudar, dar o seu melhor para conseguir passar de ano. E assim, na vida ministerial também, aqui na igreja tem que estar tudo em ordem. Você que é um supervisor, que é um líder de célula, que tem os seus compromissos,
E como se faz para equilibrar isso, queridos? Como se faz? Tendo em primeiro lugar, longe na frente de tudo, a oração, amados. O desafio é esse. Tudo que você faz é importante, mas não pode perder o seu centro. Priorizar a oração, e só depois avante, só depois seguir em frente. É dessa maneira que a gente precisa levar. E como se faz esse tempo de oração? Eu e você precisamos, acima de tudo, eu não sei se está ali o centro da nossa vida é a oração, é a adoração e a meditação na palavra. Queridos, como é importante a gente ter esse diálogo com Deus diariamente, ter esse tempo para dizer diariamente: Pai, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Jesus, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Espírito Santo de Deus, eu te amo, tu está em mim, eu te louvo, eu te adoro. Adorar, meditar na Bíblia, queridos. Hoje foi o 6º dia de jejum, nós fizemos em casa. Lemos o Atos 6 em casa, né, amor? Deus falou tanto conosco a partir daquele Atos 6. Meditar na palavra. Assim como a gente precisa comer, se alimentar para manter esse corpício, a gente também precisa comer para alimentar o espírito. E é dessa maneira, orando, adorando e meditando na palavra. E aí, o bambolê da nossa vida, as demais coisas, nós vamos conseguir equilibrar bem aqueles arcos de responsabilidades que cada um de nós tem. Amém, amados? Depois de falar sobre isso, conheça alguns princípios para vencer os empecilhos à oração. O primeiro deles, tenha a perspectiva correta. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Fala uma promessa maravilhosa da palavra de Deus para nós. Hebreus 10, 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança, de qualquer jeito, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme sem vacilar. Nós temos que estar com os olhos abertos, os ouvidos atentos, sem vacilar, sem cochilar. A Bíblia também diz é para ser sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede sóbrio e vigilante. Mas eu digo aqui, que promessa de Deus: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você crê que Deus é fiel? Diz: Deus é fiel. Aleluia. Então, tenha a perspectiva correta, queridos. É muito fácil concentrarmos naquilo que dá errado. Os negócios podem ir devagar, mas pensar nunca vou conseguir é ter a perspectiva errada. A perspectiva correta é: Deus está suprindo todas as minhas necessidades. Ao passar por uma decepção, dizer: eu devia saber que isso iria acontecer. Eu nunca tenho uma trégua. Mais uma vez, é a perspectiva errada. A perspectiva correta é: quando uma porta se fecha, Deus tem uma porta melhor para mim e para você. Você crê nisso? Amém? Se Deus fechou uma porta, eu tenho certeza que Ele tem uma melhor para você. Creia nesse Deus. Isso fala em Hebreus 10, 23. Ao invés de olhar para aquilo que você não tem, agradeça a Deus pelo que você tem. Ao invés de reclamar pelo que está dando errado, exalte ao Senhor pelo que está dando certo. É isso que Deus quer. Deus não gosta daquela pessoa que está sempre reclamando e murmurando. Se eu tiver uma coisa para reclamar para Deus, eu vou para a presença dEle. Vocês não vão me ver me queixar de nada para vocês, para ninguém. Porque se tem uma coisa que não está tão legal como eu gostaria, Deus tem um grande plano nisso na minha vida. Fazer eu depender cada vez mais dEle. Ou Ele tem um plano melhor para mim. Eu creio nisso, porque o nosso Deus é fiel. Teve um homem, ele se queixava sempre que ele não tinha um sapato tão bonito que nem o do pastor, né? Aí ele precisava ter um sapato melhor. Chegava na roda de amigos: eu precisava ter um sapato melhor.
Esse sapato aqui, para a glória de Jesus, foi o grupo de dança de Curitiba que me deu. Para a glória de Jesus. E para vocês terem uma ideia, queridos, esse homem se encontrou um dia com alguém que não tinha os pés, estava numa cadeira de rodas. Nunca mais ele reclamou que ele precisava ter um sapato melhor. Ele aprendeu a lição. A gente precisa agradecer aquilo que a gente tem, e não aquilo. Quantas pessoas gastam tanta energia só se queixando da vida, o carro está velho, ou não tem um carro, a casa está velha, ou outros problemas da casa, o meu cônjuge é desagradável, salário tão mísero. Entenda uma coisa, queridos, se você reclama, você estaciona. Se louva, você é elevado por Deus. Dá para entender isso, queridos? Temos que saber que reclamar na presença de Deus não é legal, mas se louva é elevado. E aí o Espírito Santo manda perguntar: qual deles? Eu também, eu prego para mim, queridos. Qual deles nós somos? O que reclama ou o que está a um nível elevado, como está ali? Louva a Deus pelo que tem. Muito sério isso e muito forte isso, queridos. Então, e quando a sua fé, é muito importante nós estarmos bem focados. Quando a sua fé é liberada, o poder de Deus é ativado e assim os milagres vão acontecer. Você crê nisso? Amém? Vamos para o segundo. Cale a voz do acusador. Apocalipse 12:10. Apocalipse 12:10 aqui fala que Jesus veio. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Aleluia! Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Olha o que o diabo faz. De dia e de noite. É só eu ter um pensamento. Não, meus pensamentos ele não conhece. Mas é eu realizar alguma coisa que não é correta, ele vai lá para cima me acusar perante Deus. A Bíblia fala isso. Dia e noite ele nos acusa na presença de Deus. E o pastor Kleber, ele está ali no púlpito, ele é desse jeito. Como é que tu quer usar esse homem ali em cima? E ele vem para mim também, dizer que eu não tenho as mínimas condições de estar aqui em cima. Até isso ele acertou. Eu estou aqui em cima porque o Espírito Santo está fazendo a obra em mim e através de mim, aleluia. Isso ele até acerta às vezes, né? Mas ele é muito mentiroso, muito mal. Então, queridos, Jonas era um garoto de 9 anos. Ele foi passear de férias na casa da vovó. E ele nas férias, a brincadeira que ele mais gostava era de funda. Funda é você ter um arco, né? E você atirar, botar 2 borrachas e atirar pedra. E ele gostava de brincar disso. Ele botava umas latinhas, ele derrubava, mirava a sua pontaria para acertar árvores. E ele era tipo parecido que nem o rei Davi. E um dia desses ele começou a mirar para o lado do lago. Isso na chacrinha do avô dele. Chacrinha não, esse avô morava lá. E aí aconteceu que ele acertou na cabeça de um pato que estava nadando no lago. Matou o pato predileto do avô dele. Aí aconteceu algo, o Jonas de noite, mas ele se assustou demais. Ele cavocou um buraco, enterrou aquele pato, e aí foi para casa, né? Para dentro da casa do avô. De noite eles já tinham jantado. Daí a avó disse: Júlia, você vai lá agora lavar a louça, né, da janta, e o Jonas vai ficar aqui com o avô, para nós queremos conversar um pouco com ele. Daí a Júlia pegou e disse: não, vó, eu não preciso fazer isso, o Jonas me pediu encarecidamente para lavar a louça. Daí a Júlia passou por trás do Jonas e disse: te lembra do pato, né? O Jonas foi lá, lavou uma pilha de prato de louça. No outro dia, naquela mesma noite, a hora que o Jonas mais gostava era a hora que eles programavam no dia de férias seguinte. Daí no dia seguinte o avô iria pescar. E daí a avó disse de novo: Jonas, amanhã o teu avô vai pescar e você vai acompanhar ele nessa pescaria, porque isso é coisa de menino. E você, Júlia, vai me ajudar a arrumar o jardim.
ao redor da casa. Daí a Júlia pegou e disse: não, avó, o Jonas, ele faz questão de ajudar a senhora, e ele me pediu, e aí eu vou ir com o avô. A Júlia passou de novo atrás do Jonas e disse para ele assim: te lembra do pato, né? E aí passou um tempo das férias deles assim, o Jonas fazendo as tarefas dele e também da mana, até que um dia desses ele cansou de ter aquele peso na consciência. Ele chorou muito e foi para perto da avó e disse: vó, eu fiz isso e isso com a minha funda, matei aquele pato, eu estou arrependido, a avó me perdoa? E aí aconteceu que a avó disse: eu assisti tudo aqui da janela, meu neto querido, e naquele momento, pela tua reação, eu já havia perdoado você. Você está perdoado, sim, meu filho. Eu só deixei você para ver até quando a Júlia ia se prevalecer contigo. Jonas tinha 9 anos, a Júlia 12. Até quando você ia aguentar fazer as suas tarefas e as tarefas da sua mana junto. Então, amados, como isso é importante, a gente, quando tem cometido algum erro, nós precisamos nos arrepender. Deus vê cada erro, cada fracasso, cada fraqueza, mas a realidade, Deus já perdoou a mim e a você. Ele não nos acusa mais, nós já estamos perdoados. Ele está apenas esperando para ver quanto tempo que você vai ser escravo do acusador, quanto tempo você vai precisar. Nós precisamos calar a voz do acusador, queridos. E como se faz isso? A Bíblia fala: se arrependa dos seus pecados, confesse-os a Deus. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para nós termos o perdão, é simples, nós já temos o perdão, já estamos perdoados, mas precisamos confessar. Primeiro tempo de oração, sempre quando a gente vai à presença de Deus, é o mais importante nós nos colocarmos assim, confessando os pecados. A Bíblia diz: para a gente ter perdão, tem que confessar para Deus, tem que pedir perdão, e você vai ser perdoado. E logo depois tomar posse. Olha o que diz no Romanos 8:1: e assim já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glórias a Deus, aleluia. E no versículo 4, na parte B do Romanos 8, fala uma outra coisa importante: e não andamos segundo a carne, na parte B do 4, mas segundo o Espírito. Querido, não adianta nós estar aqui na igreja se enchendo do Espírito Santo, andando no Espírito. Chegamos em casa, a primeira coisa que nós ligamos é big porcaria. Primeira coisa que nós olhamos é aquelas novelas nojentas da Globo. Eu só de ver as propagandas, me dá ânsia de vômito, de ver as propagandas das novelas da Globo. Nós temos que andar no Espírito e não na carne, queridos. É uma pornografia, só falta ter sexo explícito naqueles programas. Nós temos que andar no Espírito, queridos, e não na carne. É desse jeito, irmãos, é desse jeito, porque nós vamos estar alimentando o Espírito e ao mesmo tempo na carne. Na hora que vier um programa espiritual, eu vou lá, aleluia, glória a Deus. Na hora que eu tiver uma chance de pecar, eu vou pecar, porque a carne também está alimentada, não vou poder reagir, eu alimento os dois. Mas nós não, nós andamos no Espírito e não na carne, amém, amados? Temos que entender isso e receber o melhor de Deus. Então, queridos, eu queria que você levantasse uma mão e é para Jesus e diga: Satanás, não aceito as suas mentiras, eu fui perdoado, fui redimido, meu passado foi apagado e o meu futuro em Jesus é brilhante.
Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo. Então Deus, Ele vê cada erro, cada fracasso, cada fraqueza nossa, mas a realidade, Deus já perdoou a mim e Deus já perdoou a você. E terceiro, esse é muito precioso, seja livre e também perdoe. Você sabe de cor Mateus 6,12, que fala: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Perdoa, Deus Pai, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Se tem uma coisa, queridos, que a gente tem que lutar, a questão de magoar, de ficar magoado. Meu Deus, a Bíblia fala: seja livre, perdoe. Todos nós na vida passamos por situações que nos ferem, ficamos magoados por causa da palavra de alguma pessoa e das atitudes que nos marcam tão negativamente. Nesse caso, eu e você temos dois caminhos: podemos escolher e nos agarrar à mágoa, podemos escolher ficar magoado, ou podemos escolher liberar a mágoa e perdoar na hora quem nos feriu e confiar em Deus. Que Deus dê revelação dessa verdade para nós, não guardarmos mágoa de ninguém, e ao perdoar você libera um prisioneiro. Esse prisioneiro não é a pessoa que lhe feriu, é eu e você. Quando eu não ando magoado com ninguém, mesmo que a pessoa falou mal de mim, mesmo que a pessoa me feriu, mas ela já está perdoada. Não sei se alguém está falando mal de mim aqui na igreja, eu não acredito que não, né? Mas se está, já está perdoado, querido. Já está perdoado. E aí acontece o que está escrito ali: não guarde mágoa, e ao perdoar você libera um prisioneiro. Este não é a pessoa que lhe feriu, é você mesmo. Não deixe a falta de perdão minar a sua fé. Seja livre e perdoe. Queridos, isso tem uma importância no mundo espiritual que você não faz ideia. Como o diabo tem prendido pessoas pela área sentimental. A pessoa pisou na bola comigo. Eu vou te citar um exemplo de alguém que passou o pior dia da sua vida na sexta-feira santa. Foi Jesus Cristo. Eles cuspiram no rosto dele, eles espancaram ele, eles colocaram uma coroa de espinho nele, as costas dele e as pernas dele, onde é que tinha lugar para arrebentar ele, eles arrebentaram ele. E no Lucas 23, 24, o que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali Jesus já estava pregado na cruz, um prego em cada mão, um prego em cada pé, completamente despido. Um homem que só fez bem, que nunca cometeu um pecado. Ele foi traído, ele foi abandonado por todos, ele foi negado, e ele não magoou. Ele foi crucificado na sexta-feira santa. Que dia terrível teve Jesus como ser humano. Ele abriu mão de ser Deus para sofrer tudo por causa de mim, por me amar e por causa de você, e não magoou. Você sofreu uma afronta parecida com a dele? Você sofreu algo que te magoou, que chega aos pés do que... Leia o Lucas 22, Lucas 23, Lucas 24. Mas ele, por não magoar, no domingo ele teve um dia de glória. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Nada dessas mágoas que tocaram para cima dele conseguiram segurar ele no túmulo. Ele ressuscitou cheio de poder e glória. Ele ressuscitou cheio de força. E ele ressuscitando,
nós temos a esperança um dia também de ressuscitar dos mortos, um dia viver para sempre com Ele. Eu tenho uma revista que fala de oração, a revista toda, e como é importante a gente manter comunhão com Deus. Se vier alguma mágoa contra a tua vida, querido irmão, querida irmã, eu também não sou livre disso. Na hora a gente pega e se ajoelha e diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graça. Filipenses 4:6. Eu estou colocando o Chico, Deus, na tua presença. Ele falou isso, que eu fiquei sabendo de outras pessoas, e eu quero que o Senhor esteja cuidando disso, em nome de Jesus, amém. Esse é o jeito da gente vencer quem nos magoa, e declarar: está liberado. E aí o versículo 7 do Filipenses 4 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração, aonde? Nele, em Jesus, aquele que teve um domingo de glória, e eles é o Rei da glória, hoje e depois por toda a eternidade, amém, queridos? Isso é muito forte, queridos, isso é muito poderoso, aleluias. Deus é fiel. Então podemos escolher nos agarrar à mágoa, ou permitir que ela destrua, a nossa paz, e envenene o nosso futuro. Envenene o nosso futuro, isso nem está ali. Ou bem pelo contrário, ou escolhermos liberar a mágoa, perdoar quem nos feriu, mas acima de tudo confiar em Deus. E a pastora Odete, estamos com quase 17 anos de vida ministerial, pessoas se levantaram para tirar a gente no grupo de jovens que nós tivemos lá em Sapiranga, depois na igreja Seara, depois sempre queria alguém tirar a gente, ou querer o nosso lugar. Teve uma pessoa que nos honrou com um alto valor em dinheiro. Eu não estava pedindo aquilo e a pessoa veio, mas depois a gente viu, depois de alguns dias, né, qual era a intenção. Eu digo: não, eu não vendo. O reino de Deus é inegociável. Se não for a vontade de Deus, não vou permitir que isso aconteça. Essa pessoa, antes da gente vir para São Leopoldo, ela me procurou e me pediu perdão por aquilo, e disse: pastor Kleber, tu está liberado, eu peço perdão para ti, e também te perdoo se ficou alguma coisa por causa daquele incidente. Ele já passou por umas 4 igrejas, querido, depois de sair da Seara. Quem me chamou? O Rei Jesus. Quem chamou você? O Rei Jesus. Você está sabendo disso? Cada um de vocês tem um chamado, queridos, e se foi Ele que chamou, Ele vai sustentar, Ele vai acrescentar o que você precisa, porque Ele é dono do mundo, Ele é dono de toda a prata e todo o ouro. Eu tive um dia uma dívida de 30 mil reais, que eu não pedi, a pessoa chegou, eu nem salário eu ganhei no início da minha vida ministerial. Por uns 7 anos a gente não ganhava nada, né, pastora Odete? E aí ele disse: está perdoado, para tu estar livre e poder trabalhar melhor. 30 mil reais, queridos, isso faz mais de 10 anos. Isso era muito dinheiro para hoje. Quanto seria isso? Deus é dono de toda a prata e todo o ouro. Não deixe a falta de perdão minar a sua fé. Seja livre e perdoe. Romanos 12, 18 fala: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Esse versículo, conversando com a Jennifer, sábado eu busquei para a mensagem. Sábado não, sexta. Sábado não tem expediente interno da secretaria. O que depender do Kleber, o que depender da Dete, o que depender da Beloni, da Monique, do João, tende paz com todos, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade que Deus tenha. E se você está magoado com alguém, hoje é a noite, queridos. A Bíblia diz que a gente não pode nem celebrar a Santa Ceia.
Mesmo que tu tenha 1% de culpa, libera o perdão, pede perdão. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus quer nessa noite. Aleluia. Para concluir, queridos, vença os empecilhos da oração. É desse jeito. Priorize a oração. Tenha a perspectiva correta. Não deixa nada minar a sua fé e creia na bondade de Deus. Você crê nisso? Amém? Cale a voz do acusador. Olha como é tremendo isso, se arrependendo dos pecados, confessando conforme 1 João 1,9 e pedindo perdão, e logo depois tome posse do seu perdão. Romanos 8,1 diz assim: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação mais tem sobre a tua vida. E seja livre e perdoe também, pois o ano promete ser o melhor de todos. Você crê nisso? Amém. Quem se magoa compromete o seu futuro. Diz para o teu irmão, chacoalhando ele: quem se magoa, mas fala bem alto para ele ouvir, quem se magoa compromete o seu futuro. Aleluia, glórias a Deus. Amados, então essa é a palavra. Eu vou já parando por aqui. Eu estava tão louco para estar com vocês aí, bem louco mesmo. E eu sei que o Espírito Santo falou com a igreja essa noite. Eu sei que Deus está entregando uma palavra. Essa palavra eu tive 2 momentos na beira da praia, meditando nela. Em 2 momentos. E eu já vim com ela pronta de lá, com alguns detalhes que a gente foi pegando aqui com vocês. Nada que eu ouvi aqui que tivesse algum problema na igreja, que alguém está magoado com alguém, e assim por diante. Porque a mágoa realmente ela nos freia. Então precisamos priorizar a oração, ir da maneira correta, não da maneira incorreta. Temos que priorizar a oração, como você viu ali, perspectiva correta, calar a voz do inimigo, do acusador, e seja livre, livre, livre para vencer, para crescer, para ser abençoado. Deus está te chamando essa noite, queridos. Você aceita o desafio? Deus está dizendo: avante, irmãos. Nós vamos crescer como a gente não faz ideia esse ano. Vamos crescer juntos. Não adianta você querer ir do teu jeito. É do jeito que Deus está guiando a igreja. É do jeito que Deus está criando. Pastor Anderson veio nos visitar na praia. Ele veio falar: olha, pastor Kleber, quando vocês ligaram para ver se a gente viria, eu não titubeei. Eu precisava estar um pouco do lado dessa unção de amor que está na vida de vocês dois. Ele ficou conosco lá, chegou a estar chorando conosco lá, coisas que ele abre para a gente. E eu acho que porque o pastor Marco estava de férias, eles se sentiram tão à vontade de abrir algumas coisas conosco lá. E depois ele foi embora. A Stephanie brincou até naquele samba que tem num parque lá. Eu digo: meu Deus, outro dia ela estava ruim, bateu os ossos tudo naquele naquele brinquedo lá. Foi um tempo maravilhoso. E nós temos que, queridos, sempre crescer, sempre multiplicar, e bola para frente, irmãos. Vocês entenderam isso? Amém? Mateus capítulo 6, versículo 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,10 diz: quando se anda nesse nível, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. É isso que Deus quer fazer comigo. É isso que Deus quer fazer no meu casamento. É isso que Deus quer fazer contigo, no teu casamento. É isso que Deus quer fazer contigo no teu trabalho. É isso que Deus quer fazer contigo nos estudos. Deus quer fazer contigo em todas as áreas da tua vida. Você tem uma porta de emprego que você está querendo buscar essa noite, eu profetizo. Tem pessoas aqui sonhando que estão trabalhando, estão desempregados ainda. Isso é o Espírito Santo falando: tu já está empregado. Eu creio nisso. Aleluias. Amém, igreja? Glórias a Deus.